Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui. Esta é Ler na Web, é como a gente está abraçando vocês, está trazendo os autores para conversar para todo mundo, enquanto a gente não pode se encontrar ao vivo, que vai ser na próxima edição da Ler, em novembro, se tudo der certo, vai dar. Esse é o segundo episódio da nossa série aqui de encontros, nossa live da Ler, e eu tenho uma honra incrível de encontrar pessoas queridas, maravilhosas, que eu vou apresentar logo. Eu vou, por enquanto, só dizer o nome. Nós temos as fabulosas Elisa Lucinda, Eliana Alves Cruz e Daniele Barros. Agora a gente vai passar o vídeo da Ler e vamos começar a conversa. Olá, estou aqui de novo, só para explicar para vocês como é que vai ser a conversa. Eu já estou com a Eliana, a Daniele e a Elisa aqui no papo. A gente vai conversar uns 20 minutinhos, mas vocês já podem ir mandando suas perguntas para nossas autoras, para a Daniele, e daqui mais para o fim a gente começa a bater um papo com vocês. Podem mandar pergunta pelo Facebook ou pelo YouTube e a gente vai conversar logo. A Elisa Lucinda já vai entrar daqui a pouquinho. Então, vou aproveitar e vou fazer a apresentação da Eliana e da Daniele, que já estão na tela. A Daniele Barros, ela é secretária de Cultura, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa. Isso quer dizer que ela é nossa anfitriã lá na LER, porque a gente fez 2 eventos na Biblioteca Parque. Além disso, ela e a secretaria, o Estado, são super parceiros, são pedras fundamentais para a gente conseguir fazer a LER para todo mundo. E com a Daniele, que ela vai falar um pouco sobre o que o Estado está fazendo em prol da cultura nesse momento tão difícil. E eu também tenho aqui uma veterana queridíssima da LER, Eliana Alves Cruz, já esteve em 2. Ela não pode pedir gol no Fantástico, não esteve em 3, mas ela já esteve em 2. E já esteve com a gente também lá na Rocinha, né? Foi muito bacana, né? Isso. Ela segurou uma turma de meninos encapetados, para fazer zoeira, e ela segurou, cara. Eliana é jornalista e escritora. Não faz muito tempo, ela ganhou um prêmio da Fundação Palmares, o prêmio Oliveira Silveira, com um livro sensacional chamado Água de Barrela. E Água de Barrela foi relançada há pouco tempo, é um novo clássico brasileiro, e, entretanto, no meio do caminho, ela também fez um livraço chamado Crime, do Cais do Valongo, e ela tem vários outros projetos incríveis, que vocês vão gostar de ouvir, mas eu vou deixar a honra para ela contar. Elisa Lucinda é essa força da natureza, quem não conhece ela, poeta, declamadora incrível, atriz, escritora, e nos livros ela tem poesia, tem crônicas, até uma biografia do Fernando Pessoa. É uma mulher múltipla e radiante. E ela vai conversar com a gente também sobre o que ela está fazendo e sobre toda essa situação. Então, o que eu tenho também a dizer é o seguinte: eu não sei o que eu estou fazendo aqui no meio de tantas mulheres poderosas, no meio dessas coisas, muito para contribuir. Eu só estou aqui tentando não atrapalhar. Eu queria começar a conversa perguntando se vocês estão sentindo falta da rotina. Ou se estão gostando dessa reviravolta tão grande. Elisa tem um espetáculo, né? Não faz mal da rotina. Agora está todo mundo com saudade da rotina. Ninguém está falando mal de ter hora para acordar. A rotina é minha amiga e companheira. Sem ela, eu me perco no mar do cotidiano, sabe? Todos os dias eu tenho minha hora de fazer meu exercício. Eu sou uma desorganizada, não tenho hora para nada. Mas o exercício e tal, hora de fazer o almoço. Então, eu preciso dessas margens, sabe? Agora, escrever, não. Escrever, eu escrevo qualquer hora, qualquer momento, em qualquer situação. Não tenho nada para dizer que possa ter algum padrão, né, na coisa da escrita. Mas, assim, eu estou achando muito bom. Eu estou achando muito triste
mas, ao mesmo tempo, no jogo, muito revelador, porque nós que estávamos isolados pela vida internética, pessoas no restaurante, cada um no seu celular, agora estamos estamos isolados e menos isolados do que estávamos quando estávamos sem isolamento. É verdade. Ao mesmo tempo, é muito doideira isso. E, ao mesmo tempo, nós, para mim, fomos colocados. Não é um Deus que fez isso. É uma estrutura dramática de qualquer cena, consequência, sabe? Nós somos botados para dentro de casa. Vai para casa, vai para o quartinho pensar no que está fazendo. Entendeu? E aí que eu fui notar que eu estava andando com saudade de mim, do meu disco, olhando assim, aquele livro eu vou ler. Saudade da minha casa. Saudade tamanha. É a loucura para buscar o pão. Buscar o pão. Entende? Mas não sente falta. Oi? Mas não sente falta do público, assim, o público online, o público que está nos assistindo aqui, é um público maravilhoso, eles estão escrevendo coisas lindas para a gente aqui. Mas você não sente falta do bafo, do calor humano? Assim? Olha, eu não sinto falta do bafo de jeito nenhum, eu estou com 2 filhos aqui dentro. Tá. E eu moro em Vila Isabel, hoje tem uma feira aqui, né, na minha rua, e a feira estava bombando. As pessoas não têm noção do que está acontecendo nesse país, é um negócio de louco, né? Eu acho que, assim, né? Eu concordo muito com a Elisa, a gente estava muito, muito desconectado um do outro. A gente e com a gente mesmo. E com a gente mesmo. Eu acho que daí vem o drama de muita gente, não é nem a falta de estar com o público, mas é o excesso de você, né? Você é obrigado a se olhar no espelho, a se pensar, e as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Porque essa é a hora da verdade, é a hora que ninguém consegue esconder nada. Eu também tenho uma dificuldade, assim, eu sou uma pessoa muito desorganizada, assim, com meu espaço, às vezes eu sou muito louca. Eu também. Mas para escrever também eu me identifico muito com a Elisa, e eu acho que isso vem muito do jornalismo também, né? A questão do deadline, de você ter prazo. Enfim, eu não. Elisa, você tem formação jornalista, o deadline te obriga esses prazos, mas Elisa é uma questão mais de inspiração. Eu queria saber se vocês estão, nesse seu jeito desorganizado, como você falou, se vocês estão conseguindo usufruir dos livros, dos discos, como falou Elisa, mas também tendo prazer em criar, em produzir novos textos ou fazer bolo, que seja. Se vocês estão se sentindo produtivos nesse confinamento. Olha, eu estou me sentindo até produtiva demais, sabe? Porque é um tal de produtivo o dia inteiro, né? Produzindo limpeza, inclusive a limpeza, está todo mundo assim muito espantado, que é a primeira vez que viu a própria merda, né? Claro, porque os patrões conscientes liberaram os seus empregados. E aí essa verdade aparece, né? Eu, mesmo não sendo branca e não sendo sinhazinha, eu acho que se eu voltar, quando tudo voltar ou encontrarmos um novo normal, a pessoa que trabalha aqui, que é a minha empregada doméstica, a Simone, eu acho que ela vai ter uma patroa melhor. Sim. Entende? Que bom. Eu já não espalho tantas coisas, porque sou eu mesmo que tenho que catar, entende? Ô, Ju. É verdade. Mas assim, só não quero deixar aqui sem falar que eu estou morrendo de saudade, sim, do aplauso. Estou morrendo do aplauso, me faz uma falta imensa. Então vamos aplaudir Ô, Ju. Tem dinheiro, não tem problema. Não deu bilheteria, mas o aplauso, pelo menos o aplauso, você leva para casa. Então, a gente faz falta, mas só que eu estava sentindo vontade de ficar. Eu estou me sentindo. Eu acho que eu ia morrer sem rever tantos inscritos, sem tingir aquela roupa que eu ia tingir.
Está entendendo? Eu achei necessário e o fato do planeta estar respirando, todo feliz, está na cara. O planeta está dizendo assim para a gente: olha só, em 3 meses a gente se regenera, a gente não precisa de nada de vocês. A gente não precisa de vocês. Em 3 meses a gente se regenera, ou seja, quem precisa de vocês, da gente, são vocês. Quem vai acabar são vocês. Então o planeta está dizendo todas as mensagens para a gente, né? E a gente tem que ficar ligado, porque a gente está na Covid-19, mas para mim a Covid-20, a 21, né? A gente não sabe o que a gente... Porque a gente está movendo na Terra sem nenhuma consciência. E esse cantinho do pensamento, onde a gente foi colocado, é justamente para a gente ficar ligado, que a gente está mexendo com forças que a gente não controla. A gente não controla. A partir do momento que você quebra o equilíbrio ecológico, que você polui, que você não respeita, né? A gente gera uma série de coisas que depois se voltam contra a gente mesmo. Eu queria Júlio, esse desequilíbrio, mas também o financeiro. Há artistas que estão em casa se inspirando, tem outros que estão sendo muito produtivos, tem uns que estão com saudade da plateia, mas, enfim, acham outros meios. Mas é uma atividade econômica muito complexa. Eu queria saber da Daniele como é que o Estado está podendo contribuir para que não haja essa disruptura, para que a produção artística e cultural sempre foi muito frágil. Como falou a Elisa, de vez em quando uma bilheteria que não vem acaba com tudo. Agora nós estamos numa situação muito dramática. Pessoas se apresentavam na rua, agora não existe mais rua. Então eu queria que a Daniele falasse um pouco só sobre como é que o Estado do Rio de Janeiro está vendo isso. Oi, Júlio. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando da Lê, né, online. Para mim é um grande prazer dividir também esse diálogo assim, com Elisa, com a Eliana. Muito obrigada assim, pela generosidade, pela partilha. Dizer que, voltar um pouquinho lá atrás na pergunta, dizer que trabalhar em casa para mim é uma loucura, porque eu moro num apartamento e eu tenho 3 filhos. Um de 3, uma de 7 e um de 20. E o meu de 20 é músico, então ele toca o dia inteiro, a de 7 está naquela fase ainda depois da alfabetização, e o pequeno corre na casa o tempo inteiro, né? Então, assim, para mim tem sido um desafio muito grande, apesar de também encontrar nesse tempo uma dádiva, porque eu passo muito tempo fora de casa e eu estou podendo exercer a minha profissão e também ser mãe, parar, dar comida, levar no banheiro, de vez em quando pagar um mico enorme, porque eu estou no meio de uma reunião séria, com um cônsul, e entra o meu filho e fala, quero fazer xixi, eu fico, só um minutinho que eu vou levar ele no banheiro. Então, assim... Ainda também... bem, pensei, estava com medo de você deixar ele fazer xixi na calça. Não deixo. Mas como que espere? Tem sido bacana o exercício da maternidade, né? E da maternidade em diversos momentos, porque eu tenho eu tenho um cardápio variado em casa, então tem sido muito bacana. Para além disso, dizer que a gente está na Secretaria de Cultura tentando minimizar um pouco os danos do que tem sido essa pandemia, principalmente para a classe artística. A gente tem muita consciência de que a gente não vai resolver o todo, infelizmente, não é falta de vontade, mas muitas das vezes a gente esbarra em algumas impossibilidades, mas a gente tem coisa muito bacana acontecendo durante esse período, que aí a gente está falando com 2 artistas e elas vão entender exatamente do que eu vou tratar agora, é que a gente tem um fundo de cultura, Júlio, no estado do Rio de Janeiro, com um sistema aprovado desde 2015, o fundo desde 1998, que ele nunca tinha sido usado. E agora, em meio à pandemia, a gente conseguiu regulamentar o fundo, inclusive assim, construindo todos aqueles que são os protocolos legais para a utilização do recurso que estava lá, e a gente conseguiu lançar o primeiro edital do Fundo de Cultura do Estado, depois de 22 anos do fundo criado. Então, isso é muito bacana, uma política parada há 22 anos, que em meio à pandemia ela passa a acontecer. E esse edital,
a gente chamou de edital Cultura Presente nas Redes, que é justamente para dar oportunidade de 1.500 artistas que estão espalhados em todo o estado do Rio de Janeiro, de poderem apresentar a sua arte através de uma plataforma online, ganhando um prêmio de R$ 2.500. Então, assim, o edital está naquela fase de análise de recursos, mas a gente tem plena convicção que a partir do dia 22/5, depois do resultado final, a gente vai ter muita coisa chegando, disponibilizando para as pessoas e também pagando as pessoas para produzirem isso no seu domicílio, na sua casa. Porque a arte é essencial, né? As pessoas dá provado, ninguém consegue ficar em casa sem ler um livro, sem assistir uma série, que seja ouvir uma música. Pois é, Isso que é um paradoxal. Agora, necessidade, né? Eu queria falar sobre economia. Eu queria saber o seguinte, Elisa e Eliana, eu estava lendo os relatórios sobre a economia do livro, que está bem complicado, etc. e tal. E está todo mundo dizendo, as vendas estão caindo, motivos óbvios. Mas eu vi um assunto que eu achei muito curioso. Era falando sobre um segmento do mercado de livros que está forte, que está crescendo, que está conseguindo se manter. E o segmento era um segmento muito específico. Era segmento de autoras negras, mulheres negras. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu queria saber se vocês estão observando esse movimento, essa valorização tardia. E também eu queria saber o que vocês estão produzindo, porque vocês vão ser os best-sellers assim que acabar, vão ser os próximos best-sellers. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Um montão de coisa. Eu vou lançar um livro agora, dia 25. Fiquem ligados, a gente vai... O Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, que Elisa maravilhosa fez a 4ª capa maravilhosa. Lindo livro. Eu vou lançar dia 25, apesar de tudo. E a gente está bem otimista, porque por que a gente vai lançar? Justamente por isso que você falou, é uma demanda, sabe? É uma necessidade, as pessoas querem muito ler esse conteúdo, querem muito ler o que a gente está escrevendo, produzindo. Realmente, né? A FLUP, que começa hoje, né? A FLUP, você é uma das facilitadoras lá das turmas da FLUP, mas a FLUP vem forte, só com mulher negra esse ano, homenageando a Carolina Maria de Jesus nos 60 anos do Quarto de Despejo, né? Foram mais de 400, quase 500 inscrições do país inteiro, só mulher negra, um grande contingente de pessoas com graduação, mestrado, doutorado, ou seja, tem um público aí não mapeado, tem pessoas produzindo muita coisa que a gente não sabe. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o futuro com olhos assim bem, não é assim utópicos, não é fantasiosos, mas realistas, de que existe realmente uma pujança que a gente precisa descobrir, a gente precisa realmente trazer todo esse pessoal para a luz e jogar na corrente sanguínea da cultura nacional. Você no início me apresentou, né? Eu sou fruto, eu como escritora, né? Eu aconteci por uma política pública, um concurso público, né? Um edital. Então, esse papo com a Daniele é altamente necessário, com a Daniele e com outros agentes, né, do poder público, que compreendam a importância da arte, o que seria do mundo não fossem os artistas nesse momento que estamos vivendo. Não é? E a gente que foi tão xingado de vagabundo, de não sei o quê, de estar mamando nas tetas de não sei lá quem. Imagine, né? Alguém escreve, alguém compõe, alguém toca, alguém cria. E o consumo dessa cultura é o que está salvando a sanidade mental do mundo. Então, nós também somos atividade essencial, né? Se a gente for pensar. É verdade. Né? Mas pensa no que seria esse momento sem a arte. Então, eu acho que isso veio para ressignificar muita coisa, fazer com que a gente realmente reflita sobre a função de cada um nesse mundo. Eu acho que a mulher negra, finalmente, está resgatando a sua autoestima a ponto de sentar nas cadeiras, nos lugares, e chegamos para ficar. Eu acho que não há retrocesso possível.
Você me estava me contando aqui nos bastidores que você começou com esse livro, que foi um edital da Fundação Palmares, que era Água de Barrela, que você recriou a história da sua família, trazendo até o século XVIII, e tinha uma história centrada na linha matriarcal também. Você fez esse resgate. Você me contou agora, eu fiquei já animado, que vai ter uma sequência. Então, a pergunta é a seguinte: você vai continuar a história? Você vai levar até quando? Vai levar até o futuro, talvez? Não, na verdade é uma história que é caminha paralela, né? São personagens que já estão no livro, mas eles aparecem de forma secundária. Então agora eles vão aparecer, eles serão os protagonistas. É uma história que já está lá. E aí eu também vou caminhar até nossos dias, mas por um outro lado, né? Vou mostrar um outro lado da história, que é muito interessante. Eu descobri parentes com esse livro, né? Descobri pessoas. E essa coisa de descobrir as raízes é todo o nosso imbróglio, né? É todo o nosso drama nacional. A gente não sabe da gente mesmo, a gente tem um apagamento muito grande. E o que é bem legal nesse livro, nós já temos aí, né, 5 anos dele, do concurso e tal, o tanto de retorno que eu tenho de pessoas que finalmente se interessaram por sua própria história e foram atrás e conseguiram. E conseguiram. Né? Isso não tem preço. Ô, Júlio, só para ser... Algum barulho aqui? Vocês estão tendo um barulho? Desculpa. Entrou um barulho aí. Júlio, só para contribuir com o que a Eliana falou, né, nós, nesse edital, tivemos mais de 400 inscritos nesse segmento de escritores, poetas. Então, que bacana, Eliana, que assim, tem 400 pessoas, né, que assim como você, também pleitearam uma oportunidade via edital. Então, só para contribuir. O edital já está aberto? Sumiu. Elisa, como a sua atividade de atriz está um pouco comprometida agora, eu queria saber como é que está a sua atividade de escritora, de poeta, de cronista, como é que está? Está animadíssimo, está animadíssimo. Eu estou escrevendo uma peça junto com a Giovana Pires, que é atriz, diretora e dramaturga, assim, é ótima de criadora de cenas, e o Rodrigo França vai dirigir, e a Eliana Cruz é nossa consultora, sabe? De história, de antropologia, de fundamento, né? Então, assim, eu queria falar um pouco ainda sobre... Você tinha perguntado sobre as escritoras negras, depois eu falo de mim. É que a gente faz parte desse quilombo, desse grande quilombo. Aliás, a ancestralidade eu considero um acolhimento que nos protege. Cada um de nós, na minha geração, o Rodrigo França fala que quando ele ia ao teatro, só tinha eu de preta nos teatros. Só tinha eu. Ele falou, eu me lembro disso. Só em cartaz. E agora tem várias companhias negras, então, de atores negros. Então, assim, eu me perdi, peraí. Não, assim, então, como você tinha que estar solitário, e ainda em muitos lugares a gente tem que estar solitário, brigando, você vê, a gente só tem documentarista em toda a televisão brasileira, a Flávia Oliveira, que sozinha é um quilombo. Repara, Margarete Menezes, sozinha é um quilombo. A gente funciona aquilombado. Então, em nós, até encontrar o outro, a gente cada um de nós um quilombo, senão a gente não aguenta. Sacou? E num jogo extremamente desigual, quando não tem... quero até escrever um dia sobre isso. Presunção de inocência, não tem isso, né? Constitucional. Presunção, todo mundo é presumidamente inocente. Nós negros não somos presumidamente inteligentes para a estrutura do racismo. Então, você deixa você mata uma intelectualidade não nutrindo
Isso para mim é um crime. Não nutrindo. De maneira que um monte de rapazes e jovens, mulheres e meninas desse país são super talentosos, mas vão fazer o quê? Você porteiro, né? Porque eu vou ser... Então, por que eu estou falando isso? Porque que aconteceu? A grande mexida na panela foram as políticas públicas de inclusão, o preto poder entrar na universidade, a gente poder entrar nas universidades onde nunca tinha pisado um preto, como a PUC, entendeu? Então, isso foi inaugural e mexeu na roda. E essa roda ninguém para mais. Tem gente fazendo pós-graduação, tem gente que já virou doutor, e há um déficit imenso na intelectualidade do mundo. Do mundo. Tendo tido uma educação tão eurocentrista. Ficou faltando um fundamento imenso que os povos originários têm e que, por não serem vozes ouvidas... Então, gente, você tem um filósofo que só estudou em pessoas brancas, só estudou o pensamento branco, nunca viu falar em Charles Mills, nunca viu falar em Frantz Fanon, e ele tem esse pensamento separatista, nem sabe que tem. Então, esse déficit fez a gente chegar nesse mundo que acabou trancado em casa, com carro blindado, sem poder deter o vírus. As pessoas têm um carro blindado e não detêm um vírus. E não pode passar das áreas da cidade, né? Então, eu acho que... É o piloto ao contrário, ele acaba ficando cercado. Gente, a gente está chegando perto do fim, eu só preciso dar um recado para quem estiver nos vendo. Por favor, façam perguntas, a gente já vai passar a pergunta para nossas convidadas maravilhosas. E eu queria aproveitar o que a Lucinda falou, perguntar para a Daniele. Daniele, a Ler, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, ela é uma dessas plataformas que a gente consegue botar no protagonismo que merece. Essas pessoas que são para a história, a antropologia, a cultura, como acadêmicas e clássicas, como a Elisa falou, colocam lá para trás do cenário, né? Uma coisa que a Eliana mudou, ela pegou esse pessoal, botou no protagonismo sério, porque eles são os agentes da história do Brasil, não são os vice-governadores. Então, eu queria que falasse um pouco sobre essa atividade da Ler, o edital como plataforma para a inclusão de pessoas que estão lá em Barriçai ou em Vassouras e conseguem ter a mesma projeção que uma pessoa de nós branca, que mora na zona sul do Rio, consegue ter. Júlio, é importante dizer que quando nós estávamos elaborando esse edital, e essa foi até uma contribuição do Conselho de Cultura, porque nós não fizemos nada sozinhos, nós fizemos a partir de um comitê com contribuições do Conselho, e uma das contribuições da sociedade civil foi justamente a gente separar por cotas destinadas a cada região, porque era sempre um motivo de indagação que as pessoas, às vezes, que estão mais no interior, não conseguiam pleitear as vagas, porque as vagas ficavam muito mais, a concentração de vagas muito maior na capital. Então, a gente procurou olhar para todas as regiões do estado, dividindo essas cotas, olhando para o número da população de cada município, e aí a gente conseguiu ter um processo de seleção mais igualitário. Então, isso foi muito bacana. Uma outra questão, e que aí, por isso que a gente admira tanto a Lê, eu também sou professora e sou professora da rede pública, da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, aluna, né? Eu faço meu mestrado na rede pública, na Universidade Rural, então eu tenho maior paixão pelos quilombolas, já trabalhei com os quilombolas do estado do Rio de Janeiro, cuidando da área produtiva, da área da agricultura familiar, e é muito bacana quando a gente vai para um espaço de expressão de leitura e que a gente vê que tem palco para todo mundo, né? E a Lê é um palco para todo mundo. Então, assim, as crianças, escritoras têm um lugar na Lê, né? Quem está começando a escrever, e você vê ali os pais, a família empolgada com aquele primeiro palco daquele escritor ainda mirim, os escritores brancos, negros, né? Os jovens, os mais renomados, eles estão em processo de diálogo contínuo no espaço único, onde não tem o mais importante, o mais famoso, mas todos têm direito a palco e têm direito
direito a aplausos. Esse aplauso, Elisa, que você diz que é tão importante, na lei, ele é para todo mundo. E isso é muito bacana. E é por isso que o Estado não só apoiou, mas como assim, praticamente desmobilizou a sua biblioteca, guardou os seus livros, promoveu uma outra arrumação, porque não é só apoiar, é estar junto, estar perto, construir junto, desarrumar, desorganizar para organizar uma outra coisa. E assim é muito bacana quando a gente consegue fazer isso. Eu queria, Júlio, só antes da gente ir para as perguntas, dizer que a gente está vivendo, durante esse tempo de pandemia, um projeto muito legal coordenado pela SESEC, que são histórias por telefone. E aí a gente tem lá cadastrado hoje mais de 1.500 voluntários e mais de 4.035 beneficiários idosos que têm ouvido histórias por telefone, que aí são poesias, são contos, e esses contos, essas poesias têm migrado para bate-papos, tem sido muito bacana. A gente tem acompanhado pessoas dizendo, olha, eu comecei a falar com a dona Glorinha no início da pandemia. Agora, toda segunda-feira eu ligo para a dona Glorinha, a gente bate papo, eu já combinei um café com ela para pós-pandemia. Então, Histórias por Telefone virou um grande canal de relacionamento que começou pela literatura. Então, assim, eu quero divulgar para as pessoas que estão aí, ó, entra lá no site da SESEC, se cadastra para contar, mas cadastra também o idoso para ouvir. Tá, eu queria falar uma coisinha, pode? Não, né? É pergunta que você vai fazer? A pergunta vamos pintar aqui na tela, ainda estão escolhendo lá para a gente. Mas pode falar. Não, eu quero falar uma coisa, aproveitar que temos alguém do Estado aqui, representando, e uma pessoa ao mesmo tempo que não tem desprezo pelas políticas públicas, pelo contrário, né? Eu queria saber, municipalmente, nós estamos vivendo um problema grave com a questão da evangelização da cultura. Então, se você acha que a gente pode ter algum problema de censura por causa de temas, como tem acontecido numa tendência nacional por causa do nosso presidente, nesses editais, se haveria alguma interferência, que eu acho que é bom a gente falar disso. Precisamos falar sobre Kevin. E a outra coisa é o seguinte, eu sei que nós pagamos esse tributo o ano inteiro da cultura. Então, assim, que apareçam todos os fundos, porque esse tributo é pago. E como nós não estamos fazendo shows, não estamos fazendo nada contratado, onde está esse dinheiro? Esse dinheiro tem que vir para nós agora. Esteja ele onde estiver. Sacou? Porque todo o povo brasileiro, em cada município, paga por esse, através de tributo, para a cultura voltar para a gente, para o povo, né? E para nos contratar. Então, assim, são essas duas coisas que assim, eu fico feliz, eu aplaudo o fundo, sabe, Daniele? Aplaudo, mas assim, eu não acho mais do que obrigação, porque tem um dinheiro aí que tem que voltar para nós. É verdade. Né? Então, assim, são as coisas que eu queria botar aí, né? Já são minhas primeiras perguntas, Júlia. A hora que você me der a oportunidade, eu gostaria de responder. Gente, vocês... Fala aí, Daniela. Primeiro que exatamente isso, Elisa. Eu estou fazendo mais do que a minha obrigação e eu sei disso, que é botar esse fundo profissional. Isso exatamente não é um mérito, isso é um dever e que a gente cumpre com muita responsabilidade. Merece aplauso, mas é obrigação. Para além disso, a gente também tem feito o dever de casa no sentido da gente, de forma propositiva, pedir para que o governo federal também alimente o nosso fundo estadual para a gente ampliar a nossa área de atuação. Então, a gente já encaminhou, não só uma vez, mas já pela terceira vez, um documento oficial, via Fórum e via Secretaria de Estado, pedindo à Secretaria Nacional para, por favor, liberar o recurso do fundo, porque a gente precisa desse dinheiro, não só para esse momento, mas especialmente nesse momento. Para além da Secretaria Especial, nós também já entregamos um documento à Ancine, pedindo também o fortalecimento das atividades de audiovisual no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um grande polo do audiovisual, talvez uma das paisagens mais lindas do mundo.
e a gente já pediu recurso do fundo setorial para a gente potencializar também as nossas produções do setor audiovisual, inclusive numa ideia da gente aportar um recurso no fundo para esse recurso voltar de forma triplicada do Estado. Então, a gente já fez, já cumpriu essa missão. Para além disso, o nosso edital foi super inclusivo, inclusive com cotas para pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. E nós recebemos muitas coisas, inclusive assim, de um público LGBT, e todos nós tivemos um olhar para todos de forma igual. Até porque eu acredito que, por conta da própria experiência com o governador, né, ele dialoga muito bem com isso, por conta da sua própria experiência familiar, nós não temos problema nenhum, né? Inclusive, a gente pensa, a cultura, ela é o lugar do acolhimento do diferente, do acolhimento daquele que tem uma necessidade especial, do acolhimento daquele que fez uma escolha diferente da minha, mas que precisa ser respeitada. A Biblioteca Parque e eu falo isso com muito orgulho, é um espaço onde ela inclui muitas pessoas. Nós temos muitos servidores, né, que são muito valorizados e que demonstram que têm liberdade para expressar a sua opção sexual no meio, entre os seus amigos, entre os seus pares. O teatro da biblioteca, ele é palco para as muitas discussões e iniciativas do público LGBT. A gente teve antes mesmo da pandemia, um encontro que se realizou na SESEC, com uma amostra lindíssima de artes plásticas, de artistas que promoviam essa inclusão. Então, assim, a gente tem andado na contramão de alguns segmentos que têm privilegiado uma parcela da cultura, e que não é essa parcela da cultura que é para todos. A gente vive uma cultura que é para todos, onde todos têm espaços, têm oportunidade de expressar a sua arte, e a arte é assim, né? A hora que ela promove essa restrição, ela já não é tão arte. Olha só, a Eliana sumiu? Ela não sumiu, eu queria fazer a última pergunta para ela, porque a gente já estourou o horário, e infelizmente... não, tá tão bom isso aqui, filho. 20 minutos é muito pouco para conversa com pessoas que produzem. 20 minutos é pouco. E a gente tem também... A gente tem muito respeito também com a FLUP, e a FLUP está abrindo agora... Verdade. Tem toda a razão. A gente quer confiança. Eu queria tanto conversar com a Eliana, porque eu queria que ela contasse aquela novidade sensacional que ela tenha para contar e não vai dar. Eliana, se estiver nos vendo, ouvindo, eu estou... Enfim, perdi o seu... Vamos fazer uma hashtag volta, né? Volta, Eliana. Então, gente, nós tivemos uma série de perguntas ali. Vou ter que sintetizar, porque o horário é muito curto. Muitas pessoas perguntando sobre inclusão social por meio da cultura, também promoção de eventos. A Eliana está voltando, vamos ver se ela entra aqui. Aí eu queria fazer a última pergunta para ela também. Volta, Eliana, hashtag, volta, Eliana. Eliana, voltou. Eliana, voltou com a luz melhor, hein? Voltou com a luz melhor. Então, eu estava explicando aqui. Tinha ido embora. Voltou com a luz melhor. Que a gente está um pouco estourado de tempo, e que a gente tem que também respeita muito a FLUP, não quer atrapalhar o público que quer ir ver o negócio, mas eu queria muito que você falasse aquela novidade sensacional sobre o que você está fazendo, sobre as oficinas de roteiro, sobre o crime no caso Valongo. Quer dar uma geral para a gente? Espera aí. Está um pouco picotando sua voz. Eu não sei se está me escutando bem? Está me escutando bem? Sim. Fala sobre os seus projetos agora. Além do lançamento agora no dia 25, os roteiros. Meus projetos, é o que você está perguntando, né? Isso. Pois é, então, eu estou em 2 audiovisuais, né? Estou experimentando essa nova linguagem aí de audiovisual. Estou em 2 salas de roteiro. Estou na turma do roteiro que vai aqui, né? Em primeiríssima mão, na turma do roteiro da história da Marielle.
Marielle. E estou com 2 livros de teatro, peça de teatro aí como consultora, né, no futuro, na peça da Elisa e da Giovana. Então, tem muitos projetos. Meu livro vai agora estrear, né? A gente vai lançar dia 25. Não estou conseguindo, sabe, me manter aqui produtiva, trabalhando à beça. Vai ser um lançamento presencial ou um lançamento só? Não dá para ter um coquetel de lançamento, dá? Eu estou te escutando muito mal. A gente vai ter que marcar outra conversa, porque tem muito para conversar e muito pouco tempo. Tem. Também acho. Eu queria falar só uma coisa, dar uma boa noite e dizer que uma coisa que eu esqueci, que é tanta coisa, o meu canal lá no YouTube está tão interessante, estou enchendo de conteúdo, e Elisa Lucinda Palavra é uma ótima maneira da gente... também um meio que a gente encontrou de trabalhar, né? Pela vida virtual. Muito bem. Elisa Lucinda Palavra no YouTube, né? Exatamente. Vai lá que você vai se divertir. Ô, Júlio, eu quero deixar aqui também um convite, né, para minhas companheiras de live aqui, Elisa, dizer que a gente, assim que acabar tudo isso, né, que a gente pudesse encontrar presencialmente, a gente podia fazer um esquenta lá na Biblioteca Parque e refazer esse encontro lá no auditório da biblioteca. Onde eu conheci a Eliana. Então, eu queria muito desafiar a Lê, fazer um esquenta e, quem sabe, a gente repetir esse painel de forma presencial lá. E também dizer para todos os escritores, né, que estão aí nos ouvindo, que a Biblioteca Parque ela está de portas abertas para que os escritores que ainda não têm o lugar para lançar os seus livros, que ainda ficam buscando espaço para isso, a Biblioteca Parque a gente não cobra nada, é um espaço do Estado. Se é público, é do Estado, é nosso. Então, eu quero que as pessoas se apropriem desse lugar. A biblioteca, a gente conseguiu reorganizar a biblioteca, abrir a biblioteca infantil, voltada para o Saara. É uma biblioteca, nós temos mais de 200 mil títulos, só nas bibliotecas infantis, 30 mil títulos muito potentes. Então, eu queria muito que as pessoas se apropriassem do espaço da biblioteca como se fosse seu, e que a Biblioteca Parque passasse a entrar na agenda dos escritores fluminenses como um espaço para diálogo, como um espaço também para lançamento dos seus livros, porque nós estamos lá de portas abertas para recebê-los. Que maravilha saber disso. Agora as crianças... Eu levava meus filhos para a biblioteca quando eles eram pequenos. Agora acho que... Gente, eu vou ter que ir embora. Elisa, muito obrigado, Elisa. Beijo. Vou dar aula daqui a pouquinho. Estou dando aula, estou com um monte de turma de poesia falada online. Que maravilha. Eliana, qual o nome do livro que você vai lançar? Beijo, Elisa, muito obrigado. Diário do Vento. Um beijo. Diário do Vento. Nossa, minha conexão